Nas aulas. As gravação das aulas. Até porque tá como atividade, tá escrito atividade lá. Ela entra como atividade ali, mas é a gravação. De cada aula que tem, que acontece, a gente disponibiliza lá no Classroom daí. Não precisa enviar lá não, então. Não, só quando tiver atividade mesmo. Daí beleza, obrigado. Disponibilizar lá, beleza? Avaliação. Isto. Quando tiver escrito avaliação, aí é para ser feita. Quando está escrito assim, avaliação, aí eu vou colocar lá, né? Avaliação. Sei lá, assista o vídeo e monte lá a sua empresa. Faça um comentário sobre o vídeo, o que aconteceu durante o vídeo que você identificou referente à aula. Ele entra como avaliação. Deixa eu abrir aqui. Ele aparece, deixa eu mostrar aqui, fica mais fácil. Aparece essa tela aqui, ó. Quando eu vier, eu vou criar aqui. Aí eu vou criar aqui, ó, atividade. Então eu vou criar aqui uma atividade. Não é aqui não. É avaliação, criar atividade de teste, né? Então eu vou colocar aqui atividade de teste. Seria uma avaliação, um quiz para poder preencher. Então, o material de perguntas, aqui seria para colocar o material, né? Então, está aqui uma atividade, né? Com nota, tá vendo aqui, ó, nota, tal, então, aqui vai entrar como avaliação, né? Então, realizar um trabalho sobre tal coisa, fazer, né? Então, eu vou estar dizendo o que é para fazer. Vou voltar aqui. Então, vamos lá. Boa noite, câmeras ligadas. Câmeras ligadas. Poucos alunos hoje. 1, 2, 3, 4. Poucas pessoas aí. Pessoal, acho que vai viajar para o feriadão amanhã. Acho que pelo jeito o pessoal vai viajar no feriadão, porque o pessoal não está aí na sala de aula hoje. Então vamos lá, sejam todos bem-vindos. Na semana passada, nós falamos de planejamento estratégico. Então, na semana passada, a gente falou de análise, de olhar o mercado externo, a parte externa da empresa, para falar de, né, concorrência, então tudo aquilo que a gente não tem domínio. Lembra? Então, tudo aquilo que a gente não tinha domínio. Aí a gente também falou sobre avaliar a parte interna, tudo aquilo que você tem domínio dentro da sua empresa. Então, você pode fazer marketing, você pode contratar mais pessoas, menos pessoas, você pode avaliar a tua empresa, criar produto novo, descontinuar produto, sei lá, você pode fazer o que você quiser, subir preço, baixar preço, tudo aquilo que você tem controle. Aí a gente falou sobre a questão de criar objetivos, metas, onde que o quê? Você tem uma ideia, aquilo que está na tua cabeça, você tem uma ideia, você tem uma vontade, e aí o que você faz? Você tem uma ideia, você tem uma vontade, aí você fala assim, eu vou comprar um carro novo, eu vou montar uma empresa, eu quero ser médico, quero ser veterinário, eu quero ser cabeleireiro, eu quero, sei lá, pedreiro, eu quero montar uma empresa, eu quero ser professor, o que é que você quer?
E aí você monta um planejamento dentro da sua empresa. Quero faturar mais, quero aumentar meu rendimento. Cara, o que você quer fazer dentro da tua empresa? Com base nisso, aí você traça um planejamento. Quando, até que dia que vai ser, o que você vai fazer, de que forma você vai fazer. Lembra que tinha um 5W2H? O que você vai fazer? Por que você tem que fazer? Quanto vai custar? Lembram? Então, vou pegar aqui um exemplo, tá? Lembra que eu mostrei um exemplo lá de uma empresa tal? Eu vou mostrar uma outra coisa aqui. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui para vocês terem uma ideia. Então, o que é um planejamento? Ó, coisa simples, tá? Então, vamos lá. Ó, professor, então o planejamento só pode ser feito dentro de uma empresa? Não, vamos lá. Ó, uma viagem. Aqui é o roteiro de uma viagem. Simples assim. Ó, onde que eu vou estar no dia 28, 26 de fevereiro? Ah, eu vou pegar um avião. Em tal dia eu vou estar em tal lugar. Em março eu vou estar em tal lugar. Olha aqui, ó, deslocamento, né? Ponto turístico, ó, cidades, ó. Então tem todo um planejamento, ó, onde que vai ficar dormindo, onde vai passear. Então, veja, tem um planejamento dia a dia. Ó, onde vai estar, então tá aqui, ó. Dia, ó, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Olha, ó, dia a dia. Beleza? Então, aí, ó. Aí, ó, dia a dia. Lembra dos 5WH? O que você vai fazer, lá. Então tá aqui, ó. O que vai estar fazendo, a cidade, ó, o que é isso, o horário, tem horário para começar, horário para finalizar, o valor. Então veja, coisa simples, uma viagem. Então, você pode estar, tudo na sequência. Ó, uma viagem, tudo numa sequência. Ó, todos os arquivos numa sequência, conforme as coisas forem acontecendo, ó, tudo numerado, ó, 1, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, ó, todas as tarefas estão numa sequência de serem feitas. Então, quando acontece isso, você não passa apurado. Né? Quando acontece isso, você não passa apurado. Por quê? Você tem um planejamento. O que é que você vai fazer? O que é que você está planejando? Beleza? Então vamos lá. Hoje, vocês vão ter que pensar um pouquinho, ou bastante. Hoje, a participação é de vocês. Então, por isso que eu preciso que todos liguem as câmeras. Hoje, praticamente, tem a participação de vocês também. Beleza? Vamos lá. Quem não tem, pegue uma caneta, um pedaço de folha, caderno, qualquer coisa. Quem não tem, pega uma caneta, lápis, vocês vão precisar. Então vamos lá, eu já vou começando aqui. Compartilhar. Então vamos lá. Pensa o seguinte. Então vamos lá. Pensa o seguinte. Vamos lá. A gente falou de planejamento estratégico. Agora vamos fazer o seguinte: qual é o seu planejamento? Qual é o seu planejamento? Então a gente, professor, mas eu estou aqui para aprender coisa de empresa, tá?
Para você chegar lá na empresa, vamos começar do básico, igual videogame. A gente começa fazendo o devagar. Depois a gente vai lá no avançado. Então vamos lá. Projeto de vida. Um planejamento. Vocês conseguem antecipar o seu futuro? Vamos lá. Quem aqui já assistiu o filme De Volta para o Futuro? Ninguém aqui assistiu o filme De Volta para o Futuro? Assistiu? O Silviano assistiu. Cara, é muito bom. Então tem o 1, 2 e o 3. De Volta para o Futuro. 1, 2 e o 3. 1 é onde ele vai para o futuro, aí ele volta para o passado, aí ele vai lá e conhece a mãe dele, o pai dele, quando ainda não tinham casado ainda. Aí um deles ele vai lá na época do Faroeste, nos Estados Unidos. Cara, é um filme top. Aí a pergunta: quem aqui de vocês tem uma máquina do tempo ou sabe quem tem para a gente poder viajar no passado, presente e futuro? Cara, eu não sei quem é que tem uma máquina para viajar no presente, passado e futuro. Marcos, você tem, Marcos? Tenho, tá guardadinho ali. Então, o Marcos tem lá a máquina lá. Então, o Marcos, ele tem uma máquina para ir para o presente, para o passado e para o futuro. Essa máquina, cara, é a mente dele. É a mente do Vitor, a mente do Silvino, a minha. Então, a gente consegue ir para o presente, para o passado, para o futuro, com as nossas mentes. Infelizmente, ainda não tem uma máquina que a gente consiga viajar, igual nos filmes aí, né? Mas a gente consegue tentar antecipar o nosso futuro. Beleza? O passado já passou, eu não consigo voltar no passado, mas antecipar o futuro, eu posso até tentar antecipar ele. Então vamos lá. Aí a gente entra numa coisa chamada projeto de vida. Projeto de vida. Então, quando a gente fala esse projeto de vida, a gente pensa assim: quem sou eu? Quem eu quero ser? O que é que eu preciso planejar para chegar lá, né? Eu preciso me conhecer, porque se eu não me conhecer, exemplo, Marcelo, cara, eu quero fazer medicina. Cara, eu não tenho condição de fazer medicina, porque eu sou um cara desatento. Outra coisa, eu não gosto de ver sangue, pessoas machucadas e tal, cara. Se precisar ali numa emergência, até dou um suporte ali, cara, mas se der bobeira, eu caio duro do lado da criatura. Eu passo mal junto com ele. Então, eu não sou um cara da área de medicina. Eu não seria bom. Então, eu gosto de vendas. Mesmo na área de vendas, eu não gosto de vender tudo. Você fala assim, Marcelo, vem ser gerente da minha agência de carro. Cara, não é a minha praia. Eu gosto da área de alimentos, bebidas, coisas que as pessoas utilizam, né? Assim, no dia a dia, grande. A pessoa não troca de carro todo ano. As pessoas demoram muito tempo a trocar de carro. Tem essas coisas assim que demora demais para vender, cara, não é meu negócio, beleza? Então você tem que conhecer, você tem que entender qual é o seu potencial. Qual que é o teu potencial? Você é um cara com muita paciência, pouca paciência, né? Então, cara, presente, passado e futuro. Cara, é isso que a gente tem que olhar. Aí, eu faço uma pergunta ali para Maria Luísa. Ô, Maria Luísa, tá por aí? Sim, estou. Beleza, Maria Luísa. Você, para fazer pão, precisa do quê? Trigo, fermento, Show. Para fazer a farinha. açúcar, uma pitada de sal. Essa entende, hein? Maria Luísa manja de pão. Aí, se não tiver trigo, tem farinha de trigo? Sim. Se não tiver trigo, tem farinha de trigo? Não, não tem. Não tem. Então, para ter a farinha, então, para ter o pão, precisa de farinha. Para ter a Sim. farinha, eu preciso do trigo. Para ter o trigo, se eu plantar, tenho trigo? Se eu não plantar, eu tenho trigo? Não. Estão conseguindo entender, moçada? Então, mas Marcelo, você está meio loucão?
Por que você começou de trás para frente? Por que você não começou pelo pão? Por que você não começou pelo plantar e depois no pão, para terminar no pão? Pensa aqui o seguinte, no nosso primeiro dia de aula, alguns alunos falaram assim, quero ser médico. Tá bom, você quer ser médico? Parabéns, então você enxerga o médico como o pão, seu objetivo final. Se o seu objetivo final é ter o pão, cara, você vai ter que ter o trigo, você vai ter que ter a farinha de trigo. A farinha de trigo você vai ter que ter o trigo. Você vai ter que moer esse trigo para virar farinha. Aí você vai ter que plantar ele. Então veja, como que às vezes a gente esquece. A gente pensa no pão, mas esquece de plantar. Esse é o maior problema nosso, de todo mundo, do ser humano. Então a gente esquece do planejamento. Por isso que é bonito a gente falar de planejamento estratégico, planejamento de uma empresa. Mas, cara, a gente esquece de plantar. Esse é o nosso maior problema. A gente não quer plantar. Vamos lá. Alguém aqui mora, ou sabe quem mora, ou mora perto, ou tem um parente que mora no sítio, ou você já foi num sítio? Beleza. É fácil a vida desse pessoal? É fácil a vida desse pessoal? É fácil plantar? E aí, moçada, é fácil plantar? Não é fácil plantar. Eles têm, esse pessoal tem, sei lá, uma plantação lá, sei lá, de milho. Se ele não plantar o milho, ele precisa da semente do milho, cara. E aí ele vai lá, tem lugar que é mecanizado e tem lugar que é animal. Né? Eu lembro quando eu ia no sítio do meu sogro, hoje ele é falecido, mas, cara, eu ia lá no sítio dele, cara, era no arado, a cavalo. Cavalo, cara, ainda era cavalo. Ele pegava aquele cavalo, pegava o arado e passava o arado. Aí depois ele vinha com uma máquina, cara, que fazia assim. Deixa eu mostrar aqui. Ó. Aqui, ó. Plantadeira. É isso daqui, ó. Isso daqui, ó. Plantadeira manual. Ele vinha, colocava na terra, abria, saía a semente. Aí ele vinha, andava mais um pouquinho, ia fazendo assim. Ia plantando, uma plantadeira. Só que a dele, 2 lugares. Ah, essa os pais usavam? Só que a dele era de 2, assim, ó. Uma tinha a semente, do outro lado tinha um adubo. A dele era com dois potinhos, 2 potes, vamos chamar assim. Então veja, moçada. Alguém ó. A Daiane comentou aqui, ó, meus pais usavam. Né? Olha lá, o Marco Antônio já disse, ó, já plantei com uma dessa. Então veja, moçada, plantar não é fácil, cara. Plantar dá trabalho. Plantar dá trabalho. Olha lá, a Laura também. Então, veja bem, moçada, plantar dá trabalho. Então, como é que a gente quer pão sem plantar? Você viu como que às vezes a gente quer? Eu quero ser médico, mas eu não quero estudar. Eu quero ser médico, pô, mas eu não quero estudar para o vestibular. Ah, eu quero ser mecânico, mas eu não quero começar como ajudante. Eu não quero estudar. Ah, eu quero ser o bambambam da informática, eu quero ser presidente de uma empresa. Cara, mas você vai ter que começar de algum lugar. Então, veja, eu cheguei ao cargo de gerente de empresa, gerente Paraná e Santa Catarina, de 2 estados do Brasil. Eu fui gerente de 2 estados do Brasil, Paraná e Santa Catarina. Eu vendia, né, eu tomava conta de pessoas, tomava conta de frota de caminhão, de, cara, uma parte industrial, de vendedores, de pessoas. Cara, não é fácil. Mas a minha carreira começou no supermercado, repondo mercadoria na área de venda. Eu comecei minha carreira na Coca-Cola, né? Repondo mercadoria na área de venda. Aí eu passei para vendedor na Coca-Cola, aí eu passei para líder de equipe, aí saí da Coca-Cola, fui para Elma Chips,
né? Aí como que eu fazia com entrega com caixa, né, na rua, pronta entrega de vendedor, aí depois passei para o supervisor e fui crescendo na carreira. Então veja como que, só que uma carreira direcionada, legal? Uma carreira direcionada. Então, o que eu aconselho? Quando for começa, não pense só no dinheiro. Dinheiro é necessário? É. Mas quando entrar numa empresa, olha e veja o quanto eu consigo crescer nessa empresa, o quanto que eu consigo aprender nessa empresa. Legal? Então, é esse olhar que você tem que ter. Por quê? Qual que é o teu objetivo? O pão. O teu objetivo é o pão. Para isso, você vai ter que plantar. Então, qual é o teu objetivo? O que é que você quer? Legal? Então, qual é o cuidado que você tem que ter em toda essa história? Tem uma coisa chamada paradigma. Deixa eu fechar isso aqui, fica mais fácil de vocês lerem. Beleza. Paradigma. O que é um paradigma? Paradigma é o contexto referente às suas crenças, valores, comportamento, que orienta a sua visão de mundo e as suas ações. Marcelo, não entendi. Vamos lá. Chega de ler, Marcelo, explica para nós aí o que é essa questão de paradigma. Quando a gente fala de paradigma, ele está ligado ao seu comportamento, à sua ação, o como você pensa, da forma que você foi influenciado. Então vamos lá, Laura, ó, eu vou ler aqui. Beleza, repito sim, Laura. Então vamos lá, ó. Paradigma. O que é paradigma? Então, quando a gente fala de presente, passado e futuro, nesse nosso caso, presente e futuro, o que a gente tem que pensar? No nosso paradigma. O que é paradigma? Ó, eu vou ler aqui e depois eu vou explicar melhor. No contexto psicológico ou sociológico, um paradigma de uma pessoa pode se referir às suas crenças, valores, comportamentos que orientam sua visão de mundo. O como que você enxerga o mundo, tá? E as suas ações. Às vezes você tem comportamento porque você tem um determinado paradigma. Daqui a pouco eu vou explicar melhor para vocês. Então, isso inclui crenças sobre você mesmo. Beleza? Em relação aos outros, bem como a sua crença sobre a sociedade. Ah, o mundo, a minha volta, tal. Fique sossegado que eu já vou explicar melhor. Esse paradigma pode ser influenciado por fatores como educação, cultura, experiência de vida, personalidade. Então, vamos lá. O que é paradigma? Paradigma é aquilo que você pensa. É aquilo que você coloca como limite. Ou aquilo que você não tem limite. Não entendi, Marcelo. Você falou, mas eu não entendi. Vamos lá. Você tem alguma crença. O que é crença? Vamos ficar mais fácil para explicar. Crença religiosa. Quando você tem uma crença religiosa, é porque você acredita em alguma coisa. Show? Então você acredita num ser. Quando a gente fala de crença do cotidiano, do dia a dia, do que a gente está falando? Você acredita que você vai ganhar muito dinheiro. Você acredita que tem que trabalhar para ganhar dinheiro. Você acredita que você nunca vai melhorar de vida. Você acredita que por você morar em determinada região, você nunca vai sair daí. Então, veja, crença é aquilo que a gente coloca e a gente acredita. Show? Eu acredito que o Brasil nunca vai mudar. Eu acredito que eu consigo ser um médico estudando pouco. Você acredita. Mas se isso vai acontecer ou não, aí é outra coisa. Então, quando a gente fala de crença, você pode ter sido influenciado por alguém. Então você diz assim: ah, a minha mãe já fazia assim.
o meu pai já fazia assim, a minha avó já fazia assim, então eu vou fazer igual. Dentro da minha família, ninguém estudou, então eu também não preciso estudar. Ou, na minha família, todo mundo é médico, então eu sou obrigado a ser médico. Mas eu não gosto de medicina. Não, eu não gosto de medicina, mas eu vou ser médico porque toda a minha família é. Então eu sou obrigado a ser médico. Quem disse? Esses dias eu fui numa consulta médica. E o médico disse assim: a gente conhece ele, tudo. Aí a gente perguntou da filha dele. Aí ele falou assim: minha filha ia fazer medicina. Queria fazer medicina. Aí eu disse para ela assim: por que você quer fazer medicina? Porque o senhor é médico, a família é de médico, e médico ganha muito dinheiro. Aí ele falou assim: você não vai ser médica. Você não vai ser uma boa médica. Para ser médico, tem que gostar de ser médico. Tem que gostar de pessoas. Aí ele falou para ela: o que realmente você quer ser? Aí ela falou assim: eu quero ser arquiteta. Já que eu não posso fazer medicina, mas eu gostaria mesmo de ser arquiteta. Ele falou: então estude para passar no vestibular de arquitetura. Então, tá vendo? Então, não necessariamente. Qual era a crença dela? A crença. O que ela acreditava? Se minha família é de médico, eu também tenho que ser médica. Já que minha família ganha dinheiro sendo médico, a única forma que eu tenho para ganhar dinheiro também é ser médico. Então, veja, como mesmo ela vindo de uma família rica, mesmo ela vindo de uma família rica. Então, crença, moçada, crença não quer dizer se a pessoa tem dinheiro ou não tem dinheiro, se a pessoa é humilde ou a pessoa é rica, se a pessoa mora no Brasil ou fora do Brasil. Crença é crença. Crença tem em qualquer lugar da Terra. Crença é aquilo que as pessoas acreditam. Então, beleza. Então, eu falei de um exemplo de uma pessoa que tem muito dinheiro e ela queria fazer medicina porque a família é médica e porque dá dinheiro. Pronto. E no fim, o pai acabou convencendo ela a fazer o que ela gosta. Show? Até aqui? Beleza? Conseguiram entender o que é crença? É acreditar. Né? Então, você pode quebrar crença. Aí a gente vai falar de crença limitante. Tem crenças que limitam as pessoas. O que é crença limitante? A pessoa está limitada. Então ela diz: venho de uma família de médicos, então eu só posso ser médica. Ela está sendo limitada. Ela está limitada, a cabeça dela está limitada. Aí tem casos que vocês já devem ter visto na TV, em diversos lugares, que por mais que a pessoa era humilde, não tinha muito dinheiro, o que a pessoa fazia? Ela estudava dentro do ônibus, ela ia trabalhar, ficava estudando dentro do ônibus, chegava até, dormia, uma hora e meia, 2 horas para ir, 1 hora e meia, 2 horas para voltar, a pessoa sentava no ônibus e ficava estudando. Aí o que aconteceu? O cara passou em medicina, passou em direito, passou, sei lá, nas diversas faculdades e profissões. Então, veja, lembra que eu falei de tempo, esforço e dinheiro? Se você tem menos dinheiro, então você vai ter que dedicar mais tempo e esforço. Legal? Quem tem um pouco mais de dinheiro pode direcionar, pode diminuir o esforço, de repente contratar um professor, contratar um cursinho, contratar alguma coisa que ajude-o a passar no vestibular, como exemplo, ou pagar alguém para ensinar. Né? Então, quando a gente fala de paradigma, é aquilo que você imagina. Vamos lá, eu vou passar um videozinho aqui que vocês vão entender o que é paradigma. Um grupo de cientistas colocou 5 macacos numa. Vamos lá. Um grupo de cientistas colocou 5 macacos numa jaula.
No centro puseram uma escada e sobre ela um cacho de bananas. Quando o macaco subia a escada para apanhar as bananas, os cientistas lançavam um jato de água fria nos que estavam no chão. Depois de um certo tempo, quando o macaco ia subir a escada, os outros enchiam-no de pancadas. Passado mais algum tempo, nenhum macaco subia mais a escada, apesar da tentação das bananas. Então, os cientistas substituíram um dos macacos. A primeira coisa que ele fez foi subir a escada, sendo rapidamente retirado e surrado pelos outros. Depois de algumas surras, o novo integrante do grupo não mais subia a escada. Um segundo foi substituído e o mesmo ocorreu, tendo o primeiro substituto participado com entusiasmo da surra ao novato. Um terceiro foi trocado. Quarto e, finalmente, o último dos veteranos foi substituído. Os cientistas ficaram, então, com um grupo de 5 macacos, que mesmo nunca tendo tomado um banho frio, continuavam batendo naquele que tentasse chegar às bananas. Se fosse possível perguntar a algum deles por que batiam em quem tentasse subir a escada, com certeza a resposta seria: não sei, as coisas sempre foram assim por aqui. Você não deve perder a oportunidade de passar essa história para seus companheiros da empresa, para que, vez por outra, questionem-se por que estão batendo. Então, veja. É uma história, né? Vamos chamar assim. E o que aconteceu com os macacos, né, cara? Tomaram bordoada. E aí é esse cuidado que a gente tem que ter quando a gente fala de crenças. De repente, as crenças que você tem é diferente das crenças dos seus colegas ou dos seus amigos da escola e tal. De repente, quando você diz assim, cara, eu estou fazendo um curso e o professor mostrou um vídeo legal pra caramba dos macaquinhos. Cara, ontem a gente falou lá de planejamento. Cara, daqui 3 anos eu estou fazendo... Cara, mudou minha cabeça, porque não sei o quê. E o cara vai te dizer, oh, meu Deus, cara, para com isso, meu. Cara, você não vai mudar, você não vai ganhar dinheiro. Cara, ninguém aqui ganhou, ninguém aqui estudou, ninguém aqui fez. Por que você quer fazer? Por que você quer ser diferente? Então, cuidado. Né? Então, com crenças que vão limitar. Cuidado. Às vezes você vai, como exemplo ali dos macaquinhos, de repente as pessoas vão bater, mas porque elas apanharam, e às vezes ela nem sabe por que ela apanhou. Legal? Então, cuidado. Mas você vai começar a trabalhar numa empresa como auxiliar? Cara, isso não dá futuro. Tudo bem. Se eu tivesse escutado isso lá atrás, quando eu comecei a trabalhar de repositor da Coca-Cola no supermercado, quando alguém olhasse e falasse assim, pô, meu, mas você vai trabalhar de repositor, abastecendo, repondo mercadoria, cara, você não vai virar gerente nunca de uma empresa. Cara, aí que tá. Eu tive que começar como repositor, mas, cara, sempre olhando para cima, sempre falando, cara, eu quero ser gerentão, eu quero ser o cara que manda. Então, é esse o olhar que tem que ter. Não é se contentar e passar o resto da vida abastecendo mercadoria. Não tem nada de errado se você falar assim, eu quero passar o resto da minha vida abastecendo a área de venda. Tá tudo certo, não tem nada de errado. Mas, cara, tudo é possível, beleza? Então, por isso que eu falo, por exemplo próprio. Eu comecei repondo até virar gerente de Paraná e Santa Catarina, tomando conta de uma empresa. Frota de caminhão, um monte de gente. Cara, não é fácil. Então, equipe de vendedores. Então, esse olhar que você tem que ter. É olhar para cima. Sempre olhando para cima. Beleza? Show? Então, vamos lá. Aí. Ô, Vitor, você desliga o microfone? Obrigado. Aí, vamos lá. Agora a gente vai fazer um exercício. Vamos lá. Não, imagina, cara. Esquenta não.
Ô, Laura, você comentou aqui que você também pensava assim, né? Com relação à crença limitante. Você quer falar alguma coisa? Tipo, eu pensava sobre essa questão de, quero fazer medicina, eu também queria fazer medicina. Só que é algo Sim, que não tem nada a ver comigo, sabe? É algo que, assim, eu estava fazendo realmente, pensando só no dinheiro mesmo. Eu não pensando realmente nas minhas habilidades sociais, nas minhas habilidades técnicas também. E, tipo, eu não gosto de sangue. Por que eu vou fazer medicina, sabe? entendi. Então, tipo, eu também pensava muito nessa questão de dinheiro, só que parando para pensar, é bem melhor a gente pegar algo que seja mais com a nossa personalidade. Porque eu acho que se eu pegasse medicina, por exemplo, eu não ia conseguir crescer. Eu poderia até conseguir crescer, mas conforme o tempo fosse passando, eu acho que ia ficar entediante para mim, ia ficar uma coisa cansativa para mim. Entendi. Então, assim, o que a gente tem que olhar, vocês já vão ver aqui daqui a pouco, né? Na hora que vocês começarem a fazer os exercícios, que tem que tomar cuidado entre paixão, hobby, profissão que não vai dar dinheiro tão cedo, ou uma profissão que não vai te levar para uma carreira, ou o funil é tão grande. Vamos lá, vamos pegar um exemplo aqui. Eu adoro música. Tem um colega meu que ele vivencia isso. Ele adora música. Ele é apaixonado por música. E ele passa dificuldade financeira constante. Por quê? Entre a paixão e o hobby de gostar de música é diferente. Não necessariamente você gostar de música significa que você vai ganhar muito dinheiro com música, tocando violão ou, sei lá, tocando um instrumento. Eu não estou dizendo para você não ser um músico, não tocar um instrumento e não acreditar. Crença. O professor disse que não é para eu acreditar que eu posso ter uma carreira dentro da música. O que eu estou dizendo é que tem carreiras que são mais difíceis. Beleza? Então, isso pode ser uma forma de uma renda extra. Exemplo, eu tenho um colega que ele toca violino. Muito bem, muito bem. O que ele faz? Ele vive de tocar violino. Ele toca muito bem. Ele é um cara top. Mas o que ele percebeu? Que para seguir uma carreira de violinista, profissional, não sei o quê, cara, no Brasil é difícil, é um lugar, por mais que você toque bem, é fechado, e etc, etc, etc. Muita indicação, essas coisas assim. Vamos lá. O que ele faz? Ele toca em casamentos, eventos e etc. Então ele faz uma renda extra tocando violino, e ele trabalha com outra coisa. Então veja, o ganhar dinheiro, o ganha-pão dele é outra coisa. Ele toca violino porque ele gosta. Beleza? O meu filho, ele toca violão de ouvido. Ele toca muito violão. Mas o violão para ele, viola caipira e tal, né? Ele toca viola caipira. Então, assim, para ele é hobby. O que ele faz? Agência de marketing. Então veja como que são coisas distintas. O ganhar dinheiro, às vezes, não confunda paixão com profissão. Às vezes, eu tenho paixão por esporte. Tudo bem. Não necessariamente que você tem paixão por futebol, você vai ser um jogador de futebol multi-mega power plus milionário. Então, cuidado com essas duas. Tudo tem seu tempo, tudo tem o teu plano de carreira. Eu conheço muita gente que faz isso, que tem empresa, emprego e faz música como hobby, como renda extra. É isso daí. Oi, Vitor. Quer falar? Eu quero. É sobre uma dúvida que eu estou pensando. Sim. Como equilibrar o que a gente gosta com o que o mercado de trabalho precisa ou valoriza, sem acabar frustrando o que a gente pensa? Porque muitas vezes a gente quer uma coisa, mas só que é algo que tem uma certa escassez no mercado de trabalho ou que não é algo assim que eles valorizam tanto.
E muitas vezes a gente acaba se frustrando com isso, por causa que na casa dos nossos pais a gente sempre pensa, se a gente estudar, a gente consegue, mas nem sempre tem uma meritocracia ali no nosso mundo. Vamos lá. Aí que tá. Você tem que. Cara, é uma resposta difícil. Estou sincero a dizer, é uma resposta difícil, porque entre o que você deseja e o que o mercado vai te oferecer, cara, não existe garantia. Tá? Não existe garantia. Você fala assim, vou fazer medicina e eu garanto que você vai ficar muito rico e vai ser um médico extremamente conceituado. Não existe. Não existe. Pode ser, isso pode acontecer por relacionamento, por uma oportunidade que surgiu naquele determinado momento. Então, vamos lá. Eu vou pegar como exemplo comigo. Eu estava preparado e pronto no determinado momento. Vamos lá. Eu era supervisor de uma empresa. Supervisor. Eu não era gerente, supervisor. Então, eu fui lá, fiz faculdade, aí eu estava fazendo pós-graduação, e nisso daí surgiu uma oportunidade para gerente. Então, vamos lá. Eu tinha todas as condições e conhecimento. O que aconteceu naquele momento? O gerente abandonou a empresa numa quinta-feira e falou, estou indo embora. Estou indo para o concorrente. O que aconteceu? Então, veja lá. Apareceu uma oportunidade, eu estava preparado para aquela oportunidade e tinha colegas que me indicaram para aquela vaga, falando, olha, Marcelo, os caras estão correndo lá desesperados atrás de uma pessoa que vai tomar conta da empresa. Então, veja, eu estava pronto, tinha o conhecimento para assumir aquela vaga. Então, Vitor, essa é a questão. Então, vamos lá. O Marcelo, o que o Marcelo gostaria? O Marcelo, na realidade, gostaria de... eu gostava muito de arte marcial quando eu era moleque. Lá, meus 16, 17, 18, 19 anos de idade. Por mim, eu teria seguido carreira. A minha mãe também conhecia o pessoal de academia e tal. Então, o meu sonho era ser professor de arte marcial. Sabe? Mas aí que tá. Eu ganharia dinheiro, muito dinheiro, se eu fosse professor de arte marcial? Cara, é um entre 1000. Estão conseguindo entender? Não sei se é essa a resposta. Estão conseguindo entender? Então, assim, ser professor de arte marcial era o meu sonho. Mas não necessariamente eu ganharia dinheiro. Aí o que eu fiz? Vou ser vendedor. Eu quero ser vendedor, quero seguir carreira dentro de uma empresa na área de vendas. Legal? E por que eu queria ser vendedor? Porque vendedor não tinha salário fixo. O vendedor tem um salário fixo e quanto mais eu vender, mais eu vou ganhar. Então eu ganho por produtividade, por único, cara, conheço, tá? Que eu conheço, Victor. A única profissão que paga por meritocracia é vendedor. Porque quanto mais você vende, você ganha comissão. Quanto mais você vende, mais você recebe. Fora isso, cara, eu desconheço alguma profissão que paga por quanto mais você trabalha, mais você ganha. Se alguém souber de alguma aí, me avisa. Na realidade, eu não sei. Oi, Vitor. Ai, é por causa que tá com barulho lá fora. Mas então, pelo que eu entendi, eu acho que os professores, eles, tipo, de qualquer jeito, acho que quando a gente for pro mercado de trabalho, a gente vai se frustrar. Por causa que, querendo ou não, nem sempre a profissão que a gente quer, a gente vai seguir. Porque sempre a gente vai conseguir outras oportunidades que pode levar para rumos diferentes e que possivelmente a gente pode acabar descobrindo que aquilo que a gente queria não é muito bem aquilo que poderia dar para a gente um futuro bom. Viu? Eu comecei a fazer direito e abandonei. Eu comecei a fazer direito, não era nada do que eu imaginava. Eu tinha uma crença sobre a profissão de direito. Cara, não tem nada a ver. Cara, fiquei muito frustrado, cara, com a área de direito. Não era nada do que eu imaginava. Por que, Laura? É porque, assim, eu sou meio
né? Eu tenho flexibilidade nas coisas, eu até entendo, mas tanto que o pessoal me chamava de juizão na sala. Ah, o professor Marcelo, juizão, ah, o juizão. Cara, para mim, o que acontece com a legislação? A legislação tem muitas brechas. Legislação tem muitas brechas. Às vezes, o que é para mim não é o que você consegue entender. Então, de repente, eu entendo que o cara está certo, você entende que o cara está errado. Aí tem diversas brechas na lei que vai livrar o cara que está errado e vai punir quem está certo. Então, o cara que está certo, ele está errado. O cara que está errado, o cara está certo. Aí, cara, a lei brasileira é ambígua. Então, assim, para mim, isso é frustrante, cara. Aí, por exemplo, dentro da sala de aula, tinha aqueles simulados. Aí, cara, segundo a legislação, tal, não sei o quê, o meu cliente, parará, parará. Aí chegava lá o advogado de defesa do cara que estava completamente errado, falava, mas a jurisprudência diz o seguinte, e me quebrava as pernas no meio. Eu falava, cara, mas não pode. Aí tem muita brecha, muita coisa, muito mimimi. E aí vai o seguinte, vai a cabeça do juiz. Então você pode estar certo, certíssimo, e o juiz de repente determina. Cara, eu acho que aqui tá errado. Pronto. Então quer dizer, cara, você depender do outro, cara, é muito complicado dentro da área de direito, tô falando. Agora, Marcelo, eu discordo. Tá tudo certo. Eu não consegui me enxergar. Beleza, Vitor? Então, eu fiquei frustrado. Então, vamos lá. Vamos dizer que eu tivesse numa escola online, vai? Vamos dizer que eu estivesse fazendo direito online. E lá no final do curso, eu fosse participar de um simulado. Olha só, Vitor, o que ia acontecer, cara? Eu lá numa aula online, fazendo faculdade online de direito, e não tivesse esses simulados quando eu fosse participar. Olha a frustração que ia ter depois de formado. Aí que tá, mas de repente a Laura vai dizer assim, não, professor, mas eu quero fazer concurso, eu quero ser concurseiro. Eu só quero fazer direito porque eu não vou executar, eu quero ser concurseiro. Olha que show. Então tá vendo como que a questão é outra? Não é porque eu vou defender pessoas ou eu quero ser... Olha lá, o professor me descrevendo. Então vamos lá. Vitor, professor, uma profissão que eu vejo como bem meritocrática, parece com vendas. É a de corretor de imóveis. Então, o corretor de imóveis, nada mais do que ele é um vendedor. Ele vende imóveis. Nessa área, a pessoa não tem um salário fixo. O quanto ele ganha depende totalmente do esforço, da dedicação e da capacidade de fechar negócio. Quanto mais vende, mais recebe. É uma carreira, mérito performance faz toda a diferença. É isso daí. Outra profissão também trabalha a maioria das vezes por comissão. É de mecânico que recebe por certa porcentagem do valor do trabalho. Mecânico também. Eu fui mecânico de carro dos meus 11 anos de idade até os meus 18 anos de idade. Eu fui mecânico de carro, mecânico. Então, cara, quando eu comecei era de grátis. Eu não pagava nada. Aí todo o meu trabalho, depois que eu já sabia mexer em motor, câmbio, freio, suspensão, etc., eu ganhava 40% e, dependendo do serviço, 50% do valor. Então, veja. Mas aí que tá. Qual é o cuidado que tem que ter? Mecânico é o serviço que o patrão vai te entregar. Então, o patrão te entrega e fala, ó, aquele carro você vai consertar, Marcelo, aquele já não é. Agora, o vendedor, você pode correr atrás de mais clientes. Então, mas, cara, meritocracia são... eu vou reformular. Não necessariamente são carreiras... vocês têm razão. Não necessariamente é trabalhar com vendas, mas tudo aquilo que você recebe pelo seu trabalho. Oi, Vitor, pode falar. Uma profissão também que eu vejo assim que ela é tipo, ela é mais ou menos igual à venda, é o advogado quando ele é autônomo. Por exemplo, ele tem que se esforçar para conseguir clientes, para conseguir advogar. E ele, tipo, por exemplo, se ele tem uma empresa de advocacia, ele precisa ter um esforço para conseguir ter um retorno.
O empreendedor, de forma geral, ele é assim, né? O empreendedor, de forma geral, todo mundo que presta serviço é assim. Você tem lá um lavacar. Cara, quanto mais cliente você trouxer, mais você vai ganhar. Advogado, quanto mais clientes. A guria do cabeleireiro, né? Então, quanto mais pessoas ela passar pelo salão, mais ela vai ganhar. Então, veja, olha onde a gente chegou com essa conversa. Olha onde que a gente chegou com a conversa. Teoricamente, se você quiser ganhar por mérito, então você não pode chegar numa empresa e trabalhar com salário fixo. Então você pode trabalhar 24 horas por dia e o que você vai ganhar? Vai ser hora extra. E algumas empresas nem hora extra estão pagando, eles pagam como banco de horas. E aí um dia que você precisar sair mais cedo, emendar feriado e lá, aí você consegue usar. Então veja como que pet shop, pet shop também ganha por cachorro que lavar. Então veja que legal. Então existe. Obrigado, vocês me ajudaram bastante. Então veja, conversando aqui, a gente chegou à conclusão que não é só vendedor que ganha por comissão, por variável, vamos chamar assim, salário variável. Diversas profissões ganham salários variáveis. Mas todas elas podem ver que está relacionado a empreendedorismo. Então, geralmente, eu vou trabalhar de auxiliar administrativo. O auxiliar administrativo ganha X mil por mês. E aquilo, operador de máquina, trabalha numa fábrica lá, ele ganha X mil por mês. E em algumas empresas tem o tal do participação do lucros. Em algumas empresas até tem participação no lucros. Uma vez por ano o pessoal paga. A empresa teve lucro, eu vou distribuir o lucro da empresa, tal. Em algumas empresas, mas não na maioria. Beleza? Mais dúvidas? Show? Então vamos lá, vamos começar a brincar aqui agora então. Então, eu quero que vocês escrevam aí 3 sonhos que você tem. 3 sonhos. Professor, não entendi. Vamos lá. 3 sonhos. Eu tenho sonho de viajar para o Japão. Eu tenho sonho de comprar um videogame novo. Eu tenho sonho de comprar uma bicicleta. Eu tenho sonho de mudar para São Paulo. Eu tenho sonho de... Cara, qual é o teu sonho? Sonho é diferente de desejo. Desejo é assim, eu quero comer um hambúrguer. Cara, é um sonho. Tudo bem, para alguns de repente pode ser um sonho, mas, cara, cuidado com desejo e sonho. Sonho é alguma coisa grande, cara. Eu sonho em montar uma loja de roupa. Eu sonho é uma coisa grande, uma coisa talvez a longo prazo. Então, escreve aí 3 sonhos. Fazer igual um aluno uma vez tirou sarro na minha cara. Professor, sonho de chocolate, sonho de creme, sonho de nata. Falei, engraçadinho. Beleza? Vamos lá. Agora, 3 frases. 3 frases que você não deveria ter dito. Não deveria ter dito. Pra você ter uma ideia, eu dei aula num presídio para molecada. Quando eu coloquei essa questão, o menino disse assim, posso falar, professor? Eu falei, pode. Aí ele falou assim, sim. Aí eu falei, não entendi. Ele falou, sim, quando os caras me ofereceram uma oportunidade de trabalhar no crime. Para você ver. Na realidade, não foi nenhuma frase, né? Foi uma palavra, sim. E aí o cara estava lá, pagando a pena. Então, veja, como ele disse, cara, uma frase que eu não deveria ter dito. Sim. Não é no chat não, Laura. É para você mesmo. Numa folha, num papel, você vai escrever numa folha, num papel, para você. E aí, quebrando a cabeça? Fácil? Difícil? Fácil? Não?
Você viu quando a gente começa a falar da gente, moçada, é difícil. Quando a gente fala assim, planejar uma empresa, eu vou pegar essa empresa, ou quando a gente vai na casa dos outros. A gente vai na casa dos outros, olha e começa. Nossa, a parede ali está descascada, ó. Ó, o vidro da casa do Marcelo aqui, ó. Cara, deu uma pedrada quando o tiozão estava cortando a grama. Ó, quebrou o vidro e o Marcelo até agora não consertou ainda. Ó, faz um ano já que o vidro está quebrado, o Marcelo não consertou, está trincado e o Marcelo não consertou ainda lá, ó. Ó, uma bolsa do Marcelo tá caída no chão ali, ó. Ele não recolheu hoje, ó. Marcelo chegou da rua, colocou lá, a bolsa deu uma caída lá e, cara, é fácil a gente olhar para a casa dos outros e botar defeito. Agora, quando a gente olha para dentro e fala, cara, o que é que eu queria? Beleza? Aí, vamos lá pro coração agora. Então a gente saiu lá da cabeça, aí a gente veio do que a gente fala, e aí agora a gente fala de paixão. O que você tem paixão de realizar? Aquilo que você gostaria e aquilo que você tem interesse, né? Então você vai escolher 3 coisas, 3, que você, não 3 sobre paixão, não 3 do que gostaria, que está relacionado a isso, ó, que você tem paixão de realizar. Você, cara, eu amo vender. Então, o que eu tenho paixão de realizar? Vender, cara. Vender. Eu amo vender. Então, cara, o que foi meu coração cantar? É vender. É vender. Eu amo vender. Beleza? Então, outra coisa que eu, cara, eu amo, eu gosto. Cara, jogar videogame. Eu tenho paixão por jogar videogame. Para muita gente, jogar videogame é hobby. Para mim é hobby. Para outros, cara, é profissão. Desenvolver jogos. Como eu não fui para essa área, a minha paixão, né, que é jogar videogame, jogar jogos, mas jogos pauleira, né? Assassin's Creed, Medal of Honor, cara, jogos assim, pauleira, né? Jogos de estratégia, Tomb Raider, né? Jogos assim, loucura. Então, meus interesses, cara, eu gosto de ler bastante, cara. Eu tenho paixão por ler. Eu gosto de ler, eu gosto de conhecimento. Então vamos lá. Você vai escolher, Marcos. Vamos lá. Você vai escrever 3 coisas que você tem paixão ou gostaria ou tem interesse. Então, ou sei lá, pode ser uma paixão, o que você gostaria que tem interesse, 3 coisas que você... Cara, o que você tem que escrever? 3 coisas que você realmente, cara, gosta. Ou que você gostaria de fazer. Então, por exemplo, cara, eu tenho paixão por vender. Nossa, quando eu estou com os meus amigos, nossa, eu converso muito com as pessoas. Cara, a minha paixão, meu interesse é ser veterinário, é ser psicólogo. Cara, eu gosto muito de falar com as pessoas. E aí? Daiane? Nada até agora. Daiane. Tem que pensar. Viu como que quando a gente fala da gente é difícil? É difícil, né, Daiane? É difícil falar da gente. Mas tem que pensar. Pensa, assim, ó, qual é o segredo, moçada? Não é pensar. O segredo não é pensar. Quando eu comento, você já coloca no papel. É aquilo que você vem na tua cabeça na hora. Se você pensa demais, é porque você não tem paixão por aquilo. Então, deixa eu pensar no que eu realmente gosto. Cara, então você realmente não gosta. Igual eu disse. Cara, o que você tem paixão? Jogar videogame. O que você tem paixão? Cara, eu tenho paixão por vender. Legal? É aquilo que você não pensa. Vamos lá. Agora, o que você gostaria de mudar em si mesmo? Em você. O que você gostaria de mudar? Seja por fora, seja por dentro. Eu gostaria de... sei lá, mudar em mim mesmo, ser mais calmo. O que eu gostaria de mudar em mim mesmo? Ser mais calmo. Eu sou muito estressado, eu sou, cara, 360 por hora.
eu gostaria de ser mais calmo. Beleza? Então eu não vou ficar falando muito, senão eu vou influenciar. Mas é isso. É o que você gostaria de mudar em você. O Silvino, pelo jeito, joga game, Silvino? Joga. Eu vi só pela cadeira. Quando a gente tem essas cadeiras assim, ó, é porque, ó, com almofadinha e tal, é porque o cara gosta da arte. O que você joga? Eu jogo no PlayStation. Eu tô jogando. Joguei God of War Ragnarok, joguei Red Dead, Assassin's Creed. Nossa, As Red coisas Dead assim. 2 ou 1? Ou os dois? Os dois. Nossa, o 2 é muito bom, hein? Não, muito. Cara, show. O que eu tô jogando agora é o Assassin's Creed Shadow. Aquele do Japão. Eu quero jogar esse aí também. Ele é bom, ele é bom. Também tá jogando, Marcos? Eu joguei metade dele. Eu joguei uma parte dele só, até agora, porque aí eu comprei aquela mensalidade, né? Aí eu joguei até um pedaço lá, e aí finalizou a mensalidade dia 16 do mês 15, 16, 18, uma coisa assim do mês passado. Aí eu tava sem tempo, eu dei uma paradinha, daqui uns dias eu volto de novo. Ele é bom, a história dele é boa. Nossa, muito boa a história, cara. Joguei ele. A maior parte que eu joguei foi tudo no japonês pra sentir a imersão do jogo. Cara, é legal. Você jogou mais com a guria ou com Com o homem lá, que eu esqueci. o samurai? Samurai. Eu joguei mais com a guriazinha lá. Me dei melhor. Eu gosto de subir e tal, eu gosto de fazer umas. Porque o samurai, eu gostei mais dele porque dá pra ir mais no stealth, né? Não chama tanta atenção. É. Vamos lá. Então agora, meta. Que meta que você deseja alcançar? Meta. Eu gosto do Doom Eternal. Esse Doom eu não joguei ainda. Não joguei o Doom, não. Depois eu vou ver esse Doom Eternal. Meta que deseja alcançar. Meta. O que você quer alcançar? O que você quer alcançar? Quais são as 3 metas que você deseja alcançar? Meta é aquilo que você tem. Lembra que a gente falou? Meta é aquilo que você precisa, que você deseja, que você precisa alcançar daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então, qual é a meta que você deseja alcançar? Meta é diferente de sonho. Lembra? Sonho, eu quero ficar rico. Tá bom. Eu quero uma casona gigante. Eu quero uma mansão. Tudo bem, é um sonho, uma coisa grande. Meta é aquilo que você diz. Por exemplo, igual aqui o Marcos, né? O Marcos disse, eu não tenho por falta de orçamento, mas ele fala, cara, daqui 2 anos eu vou ter porque eu vou começar a trabalhar no mercado e daqui 2 anos eu vou ter um computador gamer. Meta que deseja alcançar. 3 metas que você deseja alcançar. Aí, vamos lá, você disse na tua meta que você queria, sei lá, fazer uma viagem daqui 2 anos. Você disse que a tua meta é comprar um videogame, um computador gamer. A sua meta é conseguir um trabalho de vendedor numa loja, trabalhar num supermercado, sei lá, você tem uma meta. Cara, o que você precisa para alcançar essa meta?
Agora você vai colocar 3, 4, 5, 6 tarefas. Quais são as tarefas, as ações que você precisa? Professor, não entendi. Vamos lá. Você disse que você precisa um trabalho. Aí a primeira pergunta é: você atualizou seu currículo? Você fez a sua carteira de trabalho? Moçada, essa pergunta que eu fiz para vocês, eu fiz numa sala de aula que eu tenho, aulas aos sábados. Cara, 30 alunos numa sala. 30 alunos numa sala, de 14 a 18 anos. Todo mundo, quando eu disse, quem aqui quer trabalhar e está procurando emprego? Todo mundo levantou a mão. Aí quando eu disse, quantos aqui têm uma carteira de trabalho? Uns 3, 4 levantaram a mão. A maioria, moçada, está procurando trabalho, mas não tem carteira de trabalho. Cara, qual é a primeira tarefa que eu preciso fazer? Ter uma carteira de trabalho. Então, como é que eu estou procurando trabalho sem ter carteira de trabalho, moçada? Isso prova, é a mesma coisa você falar assim, cara, é o cara que vai para a igreja e senta lá no último banco e fica olhando para o infinito. É o cara que vai para a igreja e, cara, não presta atenção e fica olhando para o relógio. Que horas que acaba a missa? Cara, o cara que vai para a igreja, o cara que vai para a missa, para o culto, seja lá a religião que for, e o cara fica olhando para o relógio para ir embora, cara, o que o cara está fazendo lá? Por que o cara foi para a igreja? Beleza? Então é a mesma coisa. Está procurando um trabalho e você não tem carteira de trabalho? Oi, Silvino. Um pouco errado aqui, foi mal. Nada, esquenta não. Ok, isso. Então, passos. Quais são as atividades que você precisa? Então, vamos lá. A gente disse que você queria um trabalho lá na tua cidade, na tua região, para você ganhar uma grana, para você poder, sei lá, fazer um curso de informática, sei lá, fazer alguma coisa que você quer. Então, primeira coisa, qual a primeira tarefa, então? Fazer a minha carteira de trabalho, montar um currículo, pedir... É necessário ser 6. Eu não entendi, Maria Luísa. É necessário ser 6? Seis atividades? Você falou para a gente poder escrever as metas, né? Eu escrevi e a gente vai escrever o que a gente vai fazer para atingir essa meta. Precisa ser Isso. 6? Não. A quantidade de atividades é independente. Pode ser 2, 3, 4, 5, 6, 10 atividades. A questão é, quais são os passos, quais são as atividades que eu tenho que fazer para atingir a minha meta? Exemplo, a minha meta é fazer uma viagem. Então, eu preciso montar o roteiro, eu preciso procurar passagens, eu preciso fazer um seguro viagem, eu preciso achar a companhia, eu preciso reservar os hotéis, eu preciso, se for para fora do país, tirar um passaporte, eu preciso pegar a liberação. Então, veja, como tem diversas atividades para serem feitas. Então, quais são as atividades que você precisa para realizar essa tua meta? Oi, Vitor. Vitor? Eu não entendi muito bem o que você pediu para fazer no último sobre a nosso checklist, assim. Tá, vamos lá. Você tem uma meta que você disse que você quer. Qual é a tua meta? Vamos lá, deixa eu te ajudar. Qual é a sua meta? Peraí, deixa eu ler aqui de novo. A minha meta é ficar fluente em francês até o próximo ano, melhorar algumas atitudes minhas em certos conflitos e conseguir melhorar a minha... Espera aí. Conseguir melhorar o meu... Conseguir beber mais água. Então vamos lá. Então você tem... Vamos pegar a meta... Vou pegar uma meta do francês. Vamos lá. Primeiro de tudo, qual é o motivo que você precisa ter um inglês, um francês legal? Qual é o motivo? É por causa que provavelmente eu vou morar na França próximo ano, então eu preciso aprender isso até próximo ano. Show de bola. Então você tem um motivo, uma motivação para. Então vamos lá. Quais são as atividades que você vai fazer
para poder ficar mais fluente em francês. Você já está fazendo algum curso? Sim, eu já estou fazendo curso. Você está... onde você está praticando? Normalmente eu pratico na própria aula, assim. Às vezes tem um grupo da sala que normalmente eu falo com os meus colegas algumas dúvidas ou alguma coisa que eu quero compartilhar. Então, veja, quais são as atividades que você precisa mais. Então, se você tem um período mais curto, então, lembra do tempo, esforço e dinheiro? Então, o dinheiro você já está utilizando, que é para fazer o curso. Então, você vai ter que aumentar o seu tempo e esforço. Então, quais são as atividades que você vai fazer para aumentar o seu tempo e esforço para aprender mais francês? Então, assistir mais filmes em francês sem legenda. Sem legenda. Entrar em chat ou assim começar a ver, conversar com pessoas em francês. Tem alguma escola, algum lugar que você que pratica? Tem algum aplicativo que você pode utilizar? Chat, tem inteligência artificial que você consegue conversar, praticar inteligência artificial? Tem algumas inteligências artificiais? O Duolingo, ele pratica um pouco, que eu faço pelo Duolingo um pouco. Por causa que tem algumas atividades que eu pulo, mas só que outras eu consigo, ele pede para eu pronunciar. Isso. Então, então, tem algumas inteligências artificiais, eu não me lembro do nome agora, que você pratica, você começa a conversar em francês, em inglês, em japonês, e você vai trocando ideia com a inteligência artificial. E vai conversando e ele vai te corrigir. Olha, não entendi. Aí você fala, ele diz, não entendi. Aí ele te ajuda falando e você vai. Eu não lembro agora o nome da inteligência artificial, mas eu cheguei, uma vez só, cheguei a brincar com essa inteligência, fui ver como é que funcionava e tal. Então, veja, quais são as tarefas, quais são as ações que você vai fazer para praticar mais inglês, praticar mais francês. Conseguiu entender? Então, quais são as tarefas, as ações que você vai fazer para tomar mais água? Deixar a água do lado, colocar uma meta de meio litro de manhã, meio litro de tarde, meio litro à noite, uma garrafinha, você vai deixar uma garrafa. Aquela garrafa, eu aprendi isso com o médico disse assim, cara, pega uma garrafinha e coloca do seu lado. Até meio-dia, você tem que matar essa garrafinha de meio litro. Cara, se chegou 11h30 da manhã, você olhou para aquela garrafa e ela está lá ainda, você vai virar ela num gole só e vai acabar com essa garrafinha. Por quê? A tua meta é meio litro, meia garrafinha, até meio-dia, cara. Deu 11h30, você tem que tomar essa garrafinha, nem que seja pelo nariz, mas vai ter que tomar. Conseguiu entender o que é uma ação? Show? Mas eu coloquei coisa um pouco superficial, por causa que eu não tenho muitas metas, assim. Só em carreira profissional. Beleza. Aí, o que é que vocês gostam? 3 coisas que vocês gostam de fazer. Operacional, prática. Exemplo. Eu gosto de tocar violão. Eu gosto de subir em telhado e consertar telhado. Eu gosto de... O que é que você gosta de fazer? Que você gosta de praticar? Eu gosto de jogar futebol. Eu gosto de alguma coisa operacional. Prática. Prática. Uma coisa que você faz. Eu consegui um emprego, mas estou com medo por causa disso, de experiência. Mas também de dar errado, também é para achar o outro melhor. Jogar games conta? Conta. É alguma coisa que você faz operacional, prática. Você faz ali, você está fazendo. Legal? Então, jogar videogame, leitura, correr, tocar violão, sei lá, alguma coisa que você faz na prática. Beleza? Vamos agora para a próxima.
Então vamos lá. Tem um cara que chama. Eu vou colocar esse vídeo aqui. E esse vídeo aqui eu vou colocar lá na sala de aula, tá? São vídeos compridos. É top esse vídeo aqui. Top, top, top. Que ele fala sobre construir a sua autoimagem. Quando a gente fala em construir a sua autoimagem, o que a gente tem que pensar? Então, assim, ó, tá vendo que aqui ele faz um desenho que tem um cabeção grandão aqui, um corpinho, ó, body, né? O corpo aqui, ó. Então, aqui é o corpo, aqui, ó, um cabeção, então aqui, ó, a cabeça, o pescoço e o corpo aqui, ó. Então, o que a gente tem que pensar? É a pausa, é verdade, tinha pausa agora. Vamos fazer o seguinte, podemos tocar direto, eu solto vocês mais cedo? Pode ser? Pode? Não? Sim? Pode ser? Show, eu solto vocês mais cedo. Eu solto vocês... Professor, pode ser, fica melhor. Show de bola. Então, vou fazer o seguinte, eu solto vocês mais cedo, 15 minutos mais cedo. Beleza? Só me lembrem. Ó, professor, quando for ali 15 para as 9, vocês me avisam. Professor, ó, fechou. Os 15 minutos que a gente faria de intervalo, a gente para um pouquinho mais cedo. Então, vamos lá. O que a gente tem que pensar, moçada? Esse cara aqui, ó, Bob Proctor, procure conteúdo deles. Tem vídeo no YouTube. Cara, vocês vão mudar a cabeça de vocês. Tô falando sério. Oi, Vitor, você quer falar? Não, é que por causa que a mão tá levantada daquela hora ainda. Ah, não. Beleza. Show de bola. Então, assim, ó, pensa o seguinte, tem um cara chamado Bob Proctor. Bob Proctor. Cara, ele fala muito essas dúvidas que a gente tem, que eu digo que vocês têm e eu tenho. Cara, o cara é muito bom. Anota lá, Bob Proctor. Cara, procura o vídeo desse cara no YouTube, vocês vão gostar. O que esse cara fala que é legal? Então, assim, ó, a gente tem na cabeça da gente, por isso que ele faz um cabeção e um corpinho. Cara, tudo o que o nosso corpo faz, primeiro acontece aonde? Na nossa cabeça. Então, pensa assim comigo. Você decidiu, ó, o Marcos, ele decidiu pegar o corpo e jogar para trás. Quem é que pensou isso antes? Quem é que pensou a cabeça? Oi? O cérebro. O cérebro. Ele pensou, cara, tô cansado, meu. O Vitor falou assim, quero jogar futebol. Mas, essa camisa tua é de algum time ou não? É sim, é do Grêmio. É do Grêmio? Então vamos lá. Ele disse assim, quero jogar futebol. E eu gosto do time do Grêmio. O Silvino tá com a camisa do... O Silvino já fez assim, ó. Eu tô de Palmeiras, filho. Então, veja, a gente tem aqui um cara do Grêmio e um cara do Palmeiras. Aonde começa? O Silvino fala, eu vou jogar futebol. O Vitor fala, eu também vou. Aí, a cabeça deles disse assim, ô Silvino, coloca a tua camisa do Palmeiras e vamos jogar bola. O corpo foi carregado pelo cérebro, não foi o corpo que disse, ô Silvino, cara, o cérebro disse, vamos jogar futebol? Vamos. Mas vamos colocar a camisa? Vamos. Aí o corpo, o Silvino foi lá, abriu o guarda-roupa, pegou, vestiu, o corpo seguiu o que a cabeça disse. O quando que a cabeça segue, vamos lá, aí estava lá no jogo de futebol, os dois, o Vitor e o Silvino jogando bola. Aí o Vitor foi lá e, cara, prensou a bola, prensou. Tá. Cara, o Silvino foi chutar, cara, o cara saiu capotando ali, machucou o joelho. O porquê que o Silvino colocou a mão no joelho porque caiu? Putz, ai. Ô, Vitor, pô, cara, travada, meu. Ficou bravo, começou a xingar. Cara, tudo começou na cabeça, cara. Por que ele colocou a mão na perna? Porque a perna mandou o sinal pro cérebro. Ai, cara, tá doendo aqui, ó. Miserável do Vitor. Aí, por que o Silvino xingou um monte de palavrão? Porque ele aprendeu com alguém. Ele não nasceu sabendo palavrão.
Aí por que ele começou a xingar o Silvino? Porque ele aprendeu que toda vez que ele fica com raiva, ele xinga. Beleza? Então veja, tudo começa na cabeça. Beleza? Então, tudo começa com uma ideia. Ah, eu tenho uma ideia de ser médico, eu tenho uma ideia de jogar futebol, eu tenho uma ideia. Vamos lá. A Daiane estava assistindo um filme de terror. A Daiane estava assistindo um filme de terror. Quando você vê uma cena, Daiane, de filme de terror, você fica com medo ou não? Eu fico. Você fecha os olhos, vira a cara, ou você fica assistindo aquela cena? O cara tá lá fazendo maldade, não sei o quê, e matando. O que você faz? Você fica olhando ou você não vê a cena? Ah, eu fico olhando. Ou você troca de canal? Ou você desliga? Ah, depende muito do horário também. Se for à noite, sala tá tudo desligado, só você e a televisão. Você vai continuar assistindo ou não? Eu vou nada? Então, veja bem, o que a Daiane fez? Eu vou nada. Então a Daiane, o cérebro disse, Daiane, desliga a televisão, Daiane, troque de canal, nós estamos te borrando de medo. Ela vai lá e desliga. Se der bobeira, ela desliga tudo e manhã! E corre. Então veja como que o que é que fez o corpo correr? O medo. O que é que fez a Daiane trocar de canal? Medo. O medo começou onde? Por que o Marcos não tem medo e a Daiane tem medo? Uma coisa chamada autoimagem. Eu tenho uma autoimagem minha, que eu penso. Instinto de sobrevivência. Instinto de sobrevivência. Então, na cabeça da Daiane é assim, cara, se eu continuar assistindo isso aí, eu não vou dormir mais. Eu vou ficar com medo. Já o Antônio falou, eu dou risada, eu não tenho medo, não. Tem gente que sai no quintal, tem gente que não sai no quintal. Tem gente que assiste filme e vai para o quintal, tem gente que não. Então, veja, não é igual para todo mundo. Então, vamos lá, de novo, voltando aqui, ó, o cabeção e o corpinho. Então, pensa, a gente sempre tem esse cabeção e o corpinho. O corpo, ele vai seguir o que a cabeça pensa. Então, o que vai acontecer? Uma autoimagem. Qual é a sua autoimagem? O como você pensa de você mesmo. Conseguiram entender? Então, o que esse Bob Proctor ele fala? Vamos lá. Pega um avião. O avião, eu moro em Curitiba e eu quero ir lá para Manaus. Então, eu estou em Curitiba, Paraná, eu quero ir lá para Manaus. Aí, o que acontece? O piloto começa a pegar o avião, sobe e vai. O que ele faz? Liga no piloto automático. Quando ele liga no piloto automático, o avião vai embora sozinho. Ele fica na cabine, mas o avião está no piloto automático. Aí a pergunta é, a gente está no piloto automático ou não? O teu cabeção, aqui ó, o cabeção, está no piloto automático ou não? Você está dirigindo, pilotando, né, esse avião ou ele está no piloto automático? Essa é a pergunta. Aí você tem uma meta para bater. Você não gosta de estudar. Vamos lá, eu vou pegar o mesmo exemplo que ele dá no vídeo, que vocês vão ver depois. Uma criança não gosta de estudar. Espera só um pouquinho que eu já te respondo, Laura. Então vamos lá, pensa assim, ó. Uma criança não gosta de estudar, não gosta. Ela não foi acostumada a estudar, beleza? Aí ela diz assim, a partir de agora eu vou começar a estudar. Aí ela estuda 1 semana, 2 semanas. Aí o que acontece? Qual era o piloto automático dela? Não estudar. Não estudar. Aí ela começou a estudar. Ela começou a ter... Aí o que o piloto automático faz? Ô, boba, volta, porque nós estamos saindo da nossa rota. Volta a não estudar não estuda não, para quê? Aí ela volta para o piloto automático de novo e diz, não vou mais estudar. Então,
Sabe aquela história do começar e não continuar? É porque a gente está no piloto automático. Então, quando o avião sobe, de novo, o avião sobe, o piloto coloca no piloto automático e ele vai. Quando chegar lá perto, na hora de descer, agora, apareceu uma tempestade no caminho. O que o piloto do avião faz? Desliga o piloto automático, sai da tempestade e volta depois. Então, veja, você está ou não no piloto automático? O que vai acontecer quando o Marco Antônio fala assim, você gosta de estudar, Marco Antônio? Gosto. Gosta. Olha, quais são as notas? Esse último bimestre, a média, a menor nota foi 8,5. Menor nota, 8,5. Beleza, é isso daí. Então, o Marco Antônio, ele já está no... Qual é o piloto automático do Marco Antônio? Estudar. Então, o piloto automático do Marco Antônio é estudar. De repente, o piloto automático do Marcelo não é gostar de estudar. Aí eu começo a estudar 1, 2, 3 semanas, eu falo, eu não... Sabe a história de, eu vou para academia? O cara vai para academia 1, 2, 3 dias, depois nunca mais volta para academia. Então, por quê? Ele está no piloto automático. Deixa eu ver a pergunta aqui da Luiz. Professor, eu aceitar pensamentos negativos sobre si mesmo seria mais negativo ou positivo? Vamos lá. Eu estava lendo um livro que falava que hoje em dia a gente não aceita frustrações pela questão de hoje em dia todo mundo mostrar que a vida é perfeita. E hoje em dia é mais difícil lidar com esse tipo de frustração. Vamos lá, deixa. Porque, querendo ou não, todo mundo tem trações negativas em sua personalidade. Vamos lá, deixa eu explicar para você. Pensar positivo ou pensar negativo, todo mundo vai ter isso mesmo, você tem razão. Todo mundo vai pensar positivo e todo mundo vai pensar negativo. Todo mundo vai ter sentimentos de ódio e todo mundo vai ter sentimento de bondade. Todo mundo vai ter sentimento de frustração e não frustração. Todo mundo vai ficar alegre e todo mundo vai ficar triste. Todo mundo vai rir e todo mundo vai chorar. Todo mundo vai entrar, todo mundo vai ter perda na família por morte e tal, então todo mundo vai entrar num sentimento de extrema tristeza. E o grande problema é, sentir não é o problema. Você tem que sentir, você tem que chorar, você tem que dar risada, você tem que, mas é o tempo que isso vai ficar. Beleza? Então, você ter o pensamento negativo não significa que você é malvado. Agora, é o que você faz com esse pensamento. Se você carrega esse pensamento. Vamos lá, eu vou contar uma historinha, eu gosto de contar história. Vamos lá. Tinham 2 monges andando numa estrada rural. Aí chegou uma moça e disse assim, olha, eu tenho medo, eu não sei nadar e eu preciso atravessar lá do outro lado. O monge mais novo deu um passo para trás. O monge tiozão pegou a moça no colo e atravessou o rio. Beleza? Desceu ela do outro lado do rio e os dois foram embora. E a moça se despediu e foi embora, por caminhos diferentes. Show? Quando chegou num determinado momento, o monge mais novo falou para o monge mais velho, monge mais velho, você cometeu um erro lá atrás. Você sabe que a gente não pode tocar em mulheres. Aí o monge mais velho disse, olhou para a cara dele e falou, ô filho de Deus, eu já deixei ela lá na beira do rio e você continua carregando ela até aqui. Então veja, o pensamento do monge mais velho, cara, ele não teve má intenção. Já o monge mais novo ainda continuou carregando a moça na cabeça. A má intenção. Então veja, de novo, a gente pode e vai ter pensamento negativo. Agora, o que você não pode é fomentar, alimentar o pensamento negativo. Pensar, você pensou, nossa, eu acho que hoje vai chover, nossa, está chovendo forte, eu acho que o telhado vai cair. E esquece, cara, esquece, se o telhado for cair, vai cair e não tem o que você possa fazer, né? Nossa, hoje eu tô com medo, eu acho que vai ser assaltado, nossa, vai estourar uma guerra no mundo. Você tem controle? Lembra da história do controle e não controle? Você tem controle? Você não tem controle.
Então não tem o que fazer. O pensamento vem, o pensamento vai. Show? Então, frustrado, todo mundo vai ficar. Frustração faz parte. Agora, vamos lá. Se eu sei, agora eu vou parecer tiozão falando com vocês, coisa de tiozão. Vou parecer pai e mãe falando. Se você, igual aqui, ó, não aceita frustrações, porque hoje em dia todo mundo quer mostrar que a vida é perfeita. Então, por que a gente assiste vídeo de todo mundo perfeito? Eu vou assistir aquilo que eu quero. Se eu sei que eu tenho um amigo, uma amiga, alguém lá no Facebook, Instagram, TikTok, lá, que fica só ostentando, e eu sei que a pessoa não é assim, o que eu faço? Eu tiro essa pessoa do meu convívio. Ou eu não vejo. Simples assim. Lembra da história da decisão? Tá aqui, ó. O cabeção e o corpinho. O cabeção e o corpinho. O seu corpo vai sofrer aquilo que você pensa. Você vai pensar? Vamos lá. Você está assistindo um filme. Vou eu filosofar de novo. Você está assistindo um filme de romance. Está lá você assistindo um filme de romance. Aí daqui a pouco a menina morreu e o menino ficou lá sozinho, solitário. Aí você chora. Ai, ela morreu, deixou ele sozinho. Cara, é uma cena de filme. O que o teu cérebro fez? Te enganou. O teu cérebro disse, chora porque a menina morreu. Cara, é uma cena de filme. É uma cena. É um fato fictício. Cara, por que você está chorando? Quem aqui já chorou em filme? Eu já chorei em filme. Eu já chorei. Cara, se a gente for para pensar, é ridículo. É ridículo. Você fala, louco, ridículo, Marcelo, por que você está chorando? Não aconteceu nada, é só uma cena de filme. Cara, o cabeção mandou o corpo chorar, falou, chora, Marcelo, chora, neném. E eu chorei. Uma cena de filme. Diga, Vitor. É porque é estranho, o nosso cérebro, de acordo com tipo, a lei evolutiva, não foi feito muito para essas coisas. Porque tecnicamente é uma simulação Isso. da realidade. E a gente, pela lei da evolução, tecnicamente, posso estar falando bastante bosta aqui. Não. Pelo tipo, o nosso cérebro não está acostumado com isso, porque é uma simulação do que a gente vive. Continua, Marco. Continua, falhou. Falhou, tipo, vou repetir o que eu falei, mas é que nosso cérebro não está acostumado com isso do nosso mundo contemporâneo, porque é tipo uma simulação da nossa vida, e tecnicamente o nosso cérebro não está muito acostumado com isso, pela minha perspectiva, eu acho. Mas é isso daí. Então, assim, aí que tá. O filme, você passou o resto da vida chorando pelo filme? Foi aquele momento. Você assistiu o filme, chorou e acabou. Então, comecem a pensar assim. Vem o pensamento negativo. E é o filme. O pensamento negativo veio. É igual o filme. Acabou o filme? Acabou. Simples assim. Show? Então, vamos lá. Que mais? Aceitar pensamento negativo pode ser bom. Caso das redes sociais. Aquilo que eu comentei. Escrevi errado. Vitor diz. Olha, traços. Isso que é possível. Não, consegue mudar sim. Tem traços que você consegue mudar. Por mais. Ninguém. É isso aí mesmo. Não pode ficar remoendo. Resumindo, é isso aí. Falou bem. Então, vamos lá. Vamos seguir o baile aqui. Estou falando em seguir baile aqui. Tem um colégio na frente de casa aqui que está tendo festa junina lá. O pessoal está ensaiando. Então, vamos lá. Agora, perguntas rápidas. Perguntas rápidas. Respostas rápidas. Escreve rápido. O que vem na sua cabeça. É sempre assim, ó. Cara, aparece aqui, eu vou colocar, você vai pensar e vai escrever. Eu vou colocar, você vai pensar e vai escrever.
Não é para pensar, beleza? Autoimagem. Eu sempre gostei de quê? Indicar o que você gosta de fazer no cotidiano, nos momentos livres. Eu sempre gostei de... Escreve. O que você gosta de fazer no dia a dia? Momento livre. Sem pensar. Eu gosto de ler. Eu gosto de jogar videogame. Eu gosto de futebol. Eu gosto de estudar. Eu gosto de... 2. Meus familiares gostariam que eu falar sobre a expectativa que os familiares têm ou tinham em relação ao seu futuro. Meus familiares gostariam que eu comesse mais, comesse menos, estudasse, fosse um médico, sei lá, rápida. Perguntas rápidas, respostas rápidas. Vamos lá, outro. No futuro, eu me imagino fazendo... O que você se imagina fazendo no futuro? Sendo um médico, doutor, cuidando de cachorro, morando no campo, cuidando de animal, sendo veterinário, morando em São Paulo. O que você se imagina? No futuro, eu me imagino fazendo... 4. Quando criança, eu queria o quê? O que você queria quando você era criança? Exemplo, quando eu era criança, eu queria ser bombeiro. Vamos lá. Meus professores pensavam que eu falar a imagem que acho que seus professores têm de você como aluno. Meus professores pensavam que eu não seria uma boa pessoa no futuro. Eu aprontava demais na escola. Volta no 4. Volto. Quando criança, eu queria o quê? O que você queria quando você era criança? Oi, Daiane. Professor, é para copiar a atividade copiar? Não, a atividade você só vai escrever a resposta. Só a resposta. É por isso que eu tô... Ai, meu Por isso que eu falei, pergunta, eu vou perguntar rápido, você vai responder rápido. Pergunta rápida, resposta rápida. Responder copiando, né? Só resposta, você só vai responder. Exemplo aqui, quando eu disse, quando criança eu queria, aí você só vai responder, queria ser bombeiro, ser médica, só isso. Só a resposta. Show? Vou começar de novo aqui, rapidinho. Eu sempre gostei de indicar o que você gosta. Eu sempre gostei de falar, jogar videogame. Só vai escrever o que você queria. Jogar videogame. Vamos lá. 2. Meus familiares gostariam que eu fosse advogado. No futuro, eu me imagino fazendo... O que você se imagina no futuro? Sendo um empresário, sendo um médico, cuidando de cachorro, andando a cavalo. Quando criança, eu queria... Você só vai responder o básico. Quando criança, eu queria ser bombeiro. 5. Meus professores pensavam que eu... algum professor... nunca ninguém falou... professor, não tem resposta, nunca ninguém falou para mim. Então, beleza. Nada. Tá? Eu tive problema com o professor quando era moleque, então os professores disseram que eu não seria nada. Se não estudasse tal curso, eu colocar o que poderia estar fazendo na vida. Então, se eu não estudasse francês, eu estaria fazendo aula de inglês. Se eu não estivesse fazendo o curso esse de gestão, eu estaria fazendo o curso de... O que estaria fazendo? Nenhum. Pode ser resposta? Pode. Vamos lá. 8. Eu prefiro descrever as preferências pessoais. Eu prefiro ambiente controlado. Eu prefiro estar no controle. Eu prefiro
que você prefere? As preferências pessoais. Eu prefiro estar sozinho. Eu prefiro estar acompanhado. Eu prefiro... O que você prefere? 9. Não consigo me ver fazendo... Informar o que você nunca faria. Eu não consigo me ver fazendo coisa errada, coisa fora da lei, coisas assim, muito ruins. Eu não consigo me ver fazendo... Oi, Vitor. É pior que eu consigo me ver fazendo tudo, por causa que eu sempre imagino, por exemplo, como médico, policial, eu me consigo me imaginar fazendo basicamente toda a carreira, só não coisa errada, assim, tipo, Sim. do crime, essas coisas. Mas, por exemplo, eu não consigo me ver fazendo no júri, porque direito, por exemplo, eu não consigo me ver fazendo direito, sendo advogado. Vamos lá. Esse daqui. Deixa eu diminuir aqui para ficar mais fácil a leitura. Quando me perguntam sobre minha profissão atual ou futura, indicar seu desejo pessoal. Então vamos lá. Quando me perguntam sobre a minha profissão atual ou futura, eu digo que vou continuar trabalhando na área de vendas. Eu me vejo sendo médico. Eu me vejo... Como que você pensa na sua profissão? Autoimagem. Uma pessoa que admiro muito Por quê? Então, por exemplo, pode ser uma pessoa, minha mãe, meu pai, minha avó, meu tio, um artista de televisão, também pode ser um personagem. O Batman, Super-Homem, Naruto, sei lá, qualquer personagem. Eu gosto muito de Naruto. Então, por exemplo, uma pessoa que admiro muito por quê? Naruto. Por quê? Porque ele tem dentro dele quem já assistiu sabe o que eu estou falando, tem o Kurama, que é aquela raposa que está dentro dele, e ele tem que controlar. Então eu me vejo similar a ele. Eu tenho uma raposa, cara, eu fico nervoso, e aí eu tenho que me controlar, porque senão eu saio da casinha igual ele. Então tá vendo? Volta rapidinho na 6. Volto. 6. 6. Não tem 6. 5 pula para 7. 5 pula para 7. Não tem 6. Se eu não estudasse, eu prefiro, não consigo me ver fazendo, quando pergunto sobre minha profissão, uma pessoa que eu admiro muito, e é isso aí. Conforme prometido, são 20h44, vou liberá-los mais cedo. Outro cara que eu sugiro que vocês procurem na internet, vídeos, é esse cara aqui, ó, David Goggins. Anotem lá, David Goggins. Cara, ele tem um livro que chama Can You Hurt Me? Can You Hurt Me? Né? Você não pode me machucar, né? Can You Hurt Me? Você não pode me machucar. Beleza, moçada? Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Laura, que susto. Que susto o quê, Laura? Não entendi. Stay hard. Fique firme. Stay hard. Fique firme. Fique forte. Moçada, obrigado. Boa semana para todos. E fiquem com Deus. Tchau, tchau.